Sejam todos bem-vindos à nossa live de língua portuguesa. Ao longo dessa live, nós vamos falar de algumas palavras e expressões. Vamos começar com a diferença entre a palavra mal com L e mal com U. É uma coisa interessante. Em verdade, há uma diferença de pronúncia entre mal e mal, mas a gente acaba não conseguindo estabelecer essa diferença de pronúncia. Mas a diferença de grafia e de emprego é fundamental que você saiba. Mal com L, só para você ter uma ideia bem clara, uma forma prática de identificação. Então, mal com L é sempre contrário de bem, e mal com U é sempre contrário de bom. Estou usando este sinal matemático aqui, né? Sinal de diferente, para que você tenha bem estabeleça bem essa diferença. Mal com L, contrário de bem. Mal com U, contrário de bom. Mal com L pode ser advérbio, também pode ser substantivo e pode ser até conjunção. E mal com U é sempre adjetivo, qualidade do substantivo. Então, mal com L, contrário de bem. Mal com L pertence a três classes gramaticais. Ou é advérbio, ou é substantivo, ou então conjunção temporal. E mal com U é sempre adjetivo, contrário de bom. Observe que a palavra mal com U, por ser adjetivo, tem a forma feminina, má, e é sempre contrário de bom. Houve dúvida? Substitua pelo antônimo. Por exemplo, eu digo assim, você está de mau humor. Veja que mau humor nós escrevemos com U, porque o contrário seria bom humor. Então, mau humor com U. Agora, quando eu digo assim, você está mal-humorado com L, porque você estaria bem-humorado se não estivesse mal-humorado. Portanto, mal com L, contrário de bem, mal-humorado, bem-humorado. Mal com U, contrário de bom, mau humor, bom humor. Da mesma forma, se você disser assim, você não agiu por mal, você agiu por bem. Então, por mal, mal com L. Da mesma forma, pode ser conjunção temporal. Eu digo assim, mal cheguei ao escritório, notei a diferença. Nem bem cheguei ao escritório, notei a diferença. Então, forma prática de identificação, mal com L, contrário de bem, mal com U, contrário de bom. Nós vamos tratar agora de uma outra palavra que suscita muita dúvida. É a palavra onde. Esta palavra, cuidado, ela deve ser usada, em princípio, para indicar lugar. É uma palavra locativa. Mas também existe a forma aonde. Então, da mesma forma como existe onde, existe aonde e até a forma donde. Você vai dizer estranho, donde, numa só palavra? Sim. Você pode escrever donde ou de onde, separadamente. Tanto faz, mas aonde é sempre junto. Qual é a diferença de você usar onde, aonde e donde? Não se esqueçam de que devem ser usados prioritariamente para lugar. Modernamente, as pessoas usam essas palavras com coisas que nada têm a ver com lugar. E aí acaba incorrendo em erro. Por exemplo, se diz assim, isto aconteceu no ano passado, onde eu não tinha tanto conhecimento. Errado. Ano passado é tempo, não é lugar, então não cabe onde. Você só deve usar onde para lugar. Nesse caso, você teria de usar quando. Isso aconteceu no ano passado, quando eu não tinha tanto conhecimento, e não onde. Às vezes também nós usamos onde no lugar de cujo. As pessoas não sabem empregar o pronome relativo cujo, usam onde. Por exemplo, eu fui a uma escola onde o diretor é meu amigo. Ora, inadmissível. Eu fui a uma escola cujo diretor é meu amigo, porque se eu disser onde o diretor é meu amigo, eu estaria dizendo que esse diretor só é meu amigo nessa escola. Naturalmente, de forma indevida, você estaria construindo. Mas qual é a diferença de usar onde, aonde e donde? Não se esqueça, lugar. Agora, você usa onde se o verbo que indicar lugar pedir a preposição em. Então, onde se o verbo pedir a preposição em. Você usa aonde se o verbo locativo pedir a preposição a. E você usa donde, numa só palavra, ou de onde, separadamente, se o verbo locativo pedir a preposição de. E assim outras formas, por exemplo, por onde. Você usa por onde se o verbo locativo pedir a preposição por. Você usa para onde se o verbo pedir a preposição para. Vamos ver aí na prática? Eu digo assim, onde você mora? Por que onde você mora? Porque quem mora, mora em algum lugar. Observe que o caso verbo morar pede a preposição em. Então, onde
você mora. O verbo morar pede a preposição a. Quem mora, mora em algum lugar. Então, onde você mora? Onde você pretende chegar ou aonde você pretende chegar com essas insinuações? Veja, o verbo chegar indica deslocamento, pede a preposição a. Portanto, aonde? Aonde você pretende chegar? Porque quem pretende chegar a algum lugar. Aonde você pretende chegar com essas insinuações? Então, nesse caso, se emprega a palavra aonde. Por quê? Porque o verbo pede a preposição a. Veja que o verbo chegar pede a preposição a. Aonde você pretende chegar? Da mesma forma, eu vou usar donde se o verbo pedir a preposição de. Donde você vem? Porque quem vem de algum lugar. Donde você vem? Veja que no caso do verbo vir, pede a preposição de. Em razão disso, nós usamos donde. Donde você vem? Porque quem vem de algum lugar. Observe que essas palavras, onde, aonde, donde, são usados para lugar, podem ser advérbios interrogativos, como é o caso destas frases que estamos formulando, mas também podem ser pronomes relativos e até pronomes indefinidos, não importa. Seja pronome relativo, seja pronome indefinido, seja a palavra que indique pergunta, né? Advérbio interrogativo, sempre o critério de emprego é esse. Donde, se o verbo pedir a preposição de. Onde, se o verbo pedir a preposição em. Aonde, se o verbo pedir a preposição a. Da mesma forma, nós usaremos outras maneiras. Por exemplo, por onde você tem andado? Porque quem tem andado por algum lugar. Por onde você tem andado? Da mesma forma, para onde você se mudou? Quem se muda para algum lugar. Então, não se esqueça disso. Você usa a palavra onde para lugar, obedecendo à regência do verbo. Se o verbo pedir em, onde? Se pedir a, aonde? Se pedir de onde, numa só palavra, ou de onde separadamente. Cabe tanto donde quanto de onde. Está claro isso? Vamos agora falar da diferença de tão pouco e tão pouco. Essas duas palavras são parecidas e às vezes as pessoas não sabem nem empregá-las. Qual é a diferença de usar tão pouco e usar tão pouco? Só um instante aqui, vamos chegando a essas informações. Deixa eu ver aqui, estou meio enroladinho ainda aqui com essa informação, mas vamos chegando lá. Vamos aqui, pronto. Qual é a diferença de usar tão pouco em duas palavras e usar tão pouco numa só palavra? Veja só, tão pouco em duas palavras significa muito pouco, pouquíssimo. Aí é tão pouco. Tão pouco, uma só palavra, tão pouco, significa também não, nem. Então, cuidado com isso. Pouco significa muito pouco, pouquíssimo. Tão pouco, muito pouco, pouquíssimo. E tão pouco significa também não, nem. É uma conjunção aditiva que soma frases negativas. Então, como é que eu vou usar essas expressões? Eu digo assim, você não estuda, tão pouco trabalha ou tão pouco trabalha? Observe que você diria, você não estuda nem trabalha, portanto, você não estuda, tão pouco trabalha. Agora, você estudou tão pouco para a prova, você estudou pouquíssimo, estudou muito pouco para a prova. Aí, nesse caso, é tão pouco. Vou dar outro exemplo aqui para vocês. Eu digo assim, vamos formular esses mesmos exemplos, né? Só vou afinar a nossa caneta aqui para facilitar o exemplo. Eu digo assim, você não estuda, tampouco trabalha. Não estuda, tampouco trabalha. Por que é tampouco? Porque significa nem trabalha. Você não estuda, nem trabalha. Então é tampouco. Agora, estudou tão pouco para a prova. Estudou pouquíssimo. A letra aqui está meio esquisita, né? Vamos caprichar um pouquinho mais aqui. Então, estudou tão pouco para a prova. Estudou pouquíssimo para a prova. Tão pouco em duas palavras. Agora, observe uma coisa interessante. Quando você diz assim, o tão pouco significa muito pouco, mas muito pouco não é uma incoerência. Se é muito, como é que vai ser pouco? Notem bem, são coisas diferentes.
Às vezes a palavra muito é advérbio de intensidade e a palavra pouco é advérbio de modo, então nada obsta a que elas sejam empregadas em conjunto. E às vezes nem advérbios são, às vezes os dois são pronomes, às vezes a palavra muito é um pronome adjetivo e a palavra pouco é um pronome substantivo. Então você pode usar sem problema nenhum muito pouco. Eu digo assim, eu tenho muito pouco motivo para estudar. Não há incoerência nenhuma. Eu tenho pouquíssimo motivo para estudar, então muito pouco motivo. Eu tenho tão pouco motivo para estudar. Então é correto usar muito pouco. E o tão pouco que significa nem, também não. É importante que você observe isso, porque algumas pessoas nem sabem que existe a palavra tampouco numa só palavra, né? São coisas completamente diferentes. Então, vamos falar da palavra senão. A palavra senão pode ser grafada tudo junto, senão, uma só palavra, e o senão pode ser grafado em duas palavras. Esse senão, uma só palavra, tudo junto, pertence a três classes gramaticais. A palavra senão, tudo junto, pode ser substantivo, também pode ser conjunção adversativa, e também pode ser uma palavra que é equivalente de uma locução prepositiva. E senão, separadamente, é sempre a conjunção subordinativa condicional se e o advérbio de negação não. Você vai dizer, professor, para mim não fez diferença nenhuma, então vamos à prática, né? O senão junto, nós usamos de três maneiras. O senão junto significa do outro modo, do contrário. Senão junto, do outro modo, do contrário. Também o senão junto significa mancha, mácula, defeito. O senão junto significando mancha, defeito. E o senão junto também significa a não ser, exceto. Quando significa a não ser, exceto, aí também o senão é junto. Deixa eu apagar aqui, deixa eu pegar minha borrachinha aqui, apagar isso aqui que está ruim. Então vamos lá. O senão junto, voltando aqui para o meu lápis, significa a não ser, exceto, significa mancha, defeito, então do outro modo, do contrário. Por exemplo, eu digo assim, lute, senão estará perdido, ou seja, tudo junto. Lute, de outro modo, você estará perdido. Então, lute, senão estará perdido. Caso contrário, você estará perdido. Senão junto. Também significando mancha, defeito. Não sei se vocês conhecem um provérbio antigo que dizia assim, não existe beleza sem senão. Ou seja, não existe beleza perfeita, não existe beleza sem mancha. Então, não existe beleza sem senão, esse senão também é junto. Da mesma forma, você fez um bom trabalho, mas há um pequeno senão aqui, ou seja, há uma pequena mancha, um pequeno defeito, senão junto. Nesse caso, é substantivo. E significando também a não ser, exceto. Por exemplo, a Constituição da República Federativa do Brasil, em seu artigo 5º, inciso 2º, diz assim, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude da lei. Ou seja, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, a não ser em virtude da lei. Então, senão junto. Portanto, senão junto significa três coisas. Do outro modo, do contrário, conjunção adversativa. Mancha, defeito, substantivo. A não ser, exceto, locução prepositiva. Agora, o senão separado é sempre duas palavras. É a conjunção se e o advérbio de negação não. Uma forma prática de identificar o senão separado é a mesma coisa que se por acaso não. Sempre que você puder substituir por se por acaso não, o senão também será separado. Por exemplo, se não chover, o que faremos? Se por acaso não chover, o que faremos? Então, nesse caso, separadamente. Está claro isso? Vamos ver se realmente nós aprendemos. Eu digo assim, ninguém, senão o professor, permaneceu na sala. Ou seja, ninguém, a não ser o professor, permaneceu na sala. O senão junto. Da mesma forma, quando significa do outro modo, estude, senão você vai ficar reprovado. Ou seja, estude, caso contrário, você vai ficar reprovado. Senão junto. E também quando significa mancha, defeito, que é menos usual. Sempre que
couber, se por acaso não, separadamente, né? Se não chover, que será das plantas? Se por acaso não chover, que será das plantas? Está clara essa diferença? Observe, nós vamos falar agora das expressões em vez de e ao invés de. Qual é a diferença? Observe, a expressão em vez de significa em lugar de. Ou seja, você usa simplesmente para indicar uma troca. Então, em vez de implica troca, uma substituição, uma simples troca. Em vez de. Ao invés de, da ideia de oposição. Ao invés de. Então, para dar ideia de oposição, de contraste, ao invés de. Em vez de, uma simples troca, em lugar de. Ao invés de, não é apenas troca, é oposição, significa ao contrário de. Por exemplo, o dólar, em vez de subir semanalmente, sobe diariamente. Veja que subir semanalmente e subir diariamente não são opostos, é uma simples troca. Portanto, em vez de, o dólar, em vez de subir semanalmente, sobe diariamente. Agora você diz assim, esse bebê, ao invés de dormir, fica acordado a noite inteira. Observe, ao invés de dormir, fica acordado a noite inteira. Veja que dormir e ficar acordado são opostos, portanto, ao invés de. Da mesma forma, eu vou dizer assim, o dólar, ao invés de subir, baixou ultimamente. Veja que subir e baixar são opostos, então, ao invés de. Indicou oposição ao invés de. Indicou uma simples substituição, uma troca em vez de. Eu digo assim, você, em vez de estudar, fica vendo televisão. Veja que estudar não é contrário de ver televisão, é simplesmente uma troca. Portanto, em vez de, você, em vez de estudar, fica vendo televisão. Agora, quando der ideia de substituição, em vez de. Quando der ideia de oposição, ao invés de. Está claro isso? A diferença de afim numa só palavra e afim de separadamente. Observe, esse afim, deixa eu pegar aqui, peraí, a borrachinha, apago isso aqui, agora volta lá para a canetinha, estamos chegando lá. Então, afim numa só palavra e afim de separadamente. Afim junto, que também pode ser usado no plural, afins, indica afinidade, semelhança. Então, o afim junto, que tem plural afins, indica afinidade, semelhança. Nesse caso, afim junto. E afim de separadamente indica finalidade. Para indicar finalidade, nós usamos afim de separadamente. Indica finalidade. Observe, esse afim de separadamente é a mesma coisa que para. É a mesma coisa que para, indicando finalidade, né? A preposição para, indicativa de finalidade. Então, eu devo dizer assim, eu acho que temos ideias afins. Ideias afins. Temos algo afim, tudo junto. Ou seja, temos algo por afinidade, temos algo semelhante, então temos algo afim. Temos ideias afins, ideias por afinidade, ideias semelhantes. Agora, afim de separadamente indica finalidade, mesma coisa que para. Eu saí de casa a fim de estudar, ou seja, eu saí de casa para estudar, com a finalidade de estudar. Aí, nesse caso, separadamente, a fim de, uma locução prepositiva. O afim junto, morfologicamente, é um adjetivo, cujo plural é afins, indicando afinidade. O afim de, separadamente, é uma locução prepositiva, indicativa de finalidade, sinônima de para. Agora, modernamente também, as pessoas usam o afim, mas com a ideia de intenção, né? Mas nesse caso também é separado. Eu digo assim, ele está afim de você, ele está interessado em você.
a fim de você separadamente. É a mesma expressão, só que com a ideia um pouquinho diferente, né? Semanticamente tem uma diferença. Mas, de qualquer maneira, é a mesma locução prepositiva separadamente. Ele está a fim de você, ou seja, ele está interessado em você, a fim de você, separadamente. E o afim junto significa apenas semelhança, afinidade, e cujo plural é afins. Temos algo afim, temos ideias afins, tudo junto. Estou a fim de estudar, estou a fim de passar num concurso público, separadamente. Está clara essa diferença? Olhem só, nós vamos mostrar essas expressões a princípio e em princípio. Veja que muda apenas uma preposição. A preposição a e a preposição em. E as expressões remetem a sentidos bem diferentes. Deixa eu caprichar um pouquinho mais aqui, né? Então, em princípio e a princípio. A expressão a princípio dá ideia de tempo. Então, você usa a princípio com a ideia de tempo. E usa em princípio, a princípio. Então, você usa a princípio com a ideia de tempo, certo? Significa no começo, no início. Aí é a princípio. Vamos lá, vamos caprichar um pouquinho mais aqui. Vamos lá. Então, para você indicar tempo, deve usar a princípio, ideia de tempo. Agora, se você quer usar a ideia de em tese de forma geral, aí você usa em princípio. Em princípio significa em tese, de um modo geral. E a princípio significa no começo, no início, ideia de tempo. Por exemplo, a princípio, eu não acreditei nessa história, depois é que eu pude comprovar sua veracidade. A princípio, ou seja, no começo, eu não acreditei nessa história, depois é que eu comprovei a veracidade dela. Não, a princípio, para dar ideia de tempo. E em princípio significa em tese, de modo geral. Por exemplo, em princípio, não se deve usar letra minúscula depois de ponto de exclamação. Em princípio, ou seja, em tese, de regra geral, de forma geral, você não deve usar letra minúscula depois de ponto de exclamação. Então, nesse caso, em princípio. Da mesma forma, eu digo assim, a princípio, todas as pessoas são honestas? Não. Ou seja, a ideia não é de tempo, a ideia é de em tese, de forma geral. Então, em princípio, todas as pessoas são honestas, até que se prove o contrário. Em princípio. Agora, a ideia de a princípio é a ideia de tempo, né? A princípio, nós ficaríamos no hotel, depois resolvemos alugar uma casa. Ou seja, inicialmente, nós ficaríamos no hotel, depois resolvemos alugar uma casa a princípio. Está clara essa diferença? Ideia de tempo, inicialmente, a princípio, significando em tese, de forma geral, em princípio. Tudo bem? Vamos falar agora da diferença de a respeito de e a despeito de. Duas expressões parecidas, mas que remetem a sentidos bem diferentes. Então, primeiramente, a despeito de e a respeito de. Observe, essas expressões são apenas parecidas, mas remetem, como eu disse, a sentidos bem diferentes. A respeito de, deixa eu ver aqui, e a despeito de. Observe, a despeito de significa apesar de. Então, quando a ideia de apesar de, ideia de oposição, de contraposição, é a despeito de. E a respeito de significa sobre, acerca de. Aí é a respeito de. Então, eu digo assim, a despeito de todas as dificuldades por que passamos, a vida é bela. Ou seja, apesar de todas as dificuldades, aqui está errado, deixa eu fazer uma correção aqui. Aqui. Então, peraí, vamos lá. O professor está meio enroladinho aqui, mas chega lá. Então, veja só. A despeito de significa apesar de. A despeito de todas as dificuldades por que passamos, a vida é bela. Ou seja, apesar de todas as dificuldades, a vida é bela.
A respeito do que você me disse ontem, nada tem a declarar. Sobre o que você me disse ontem, nada tem a declarar. Percebeu a diferença? Então, a despeito de é uma locução prepositiva que dá a ideia de concessão, de oposição. A respeito de também é uma locução prepositiva, mas significa sobre, a respeito de, sobre, acerca de. Aí é a respeito de. Então eu digo assim, a despeito de você ser meu amigo, vive me causando prejuízo. Ou seja, apesar de você ser meu amigo, vive me causando prejuízo. A despeito de. A respeito da sua declaração de ontem, eu prefiro ficar calado. Ou seja, sobre a sua declaração de ontem, eu prefiro ficar calado, não fazer comentário. Aí, nesse caso, a respeito de. Agora eu vou falar a respeito da grafia da palavra sessão. Vamos lá. A palavra sessão pode ser escrita com C e 2 S's, pode ser escrita com S e 2 S's, e também pode ser escrita com S e C cedilha. E neste caso, com S e C cedilha, deixa eu só caprichar um pouquinho mais aqui, quando com S e C cedilha, você também pode escrever uma forma variante, secção. Deixa eu ver aqui. Então, você pode escrever seção, que tá difícil aí, vamos lá. Errado, vamos lá, e pronto. Então, você pode escrever seção com C e 2 S, é o ato de ceder. Você pode escrever seção com S e 2 S, que é reunião com determinado fim. Pode escrever seção com S e C cedilha, ou a forma variante secção, que é o ato de seccionar, de dividir, divisão. Então, seção, deixa eu mudar um pouquinho a cor aqui. Seção com C e 2 S é sinônimo de doação. Vou botar aqui, apaguei demais, espera aí. Vamos lá, agora a gente vai aprender. Então, seção com C e 2 S é o ato de ceder. É a mesma coisa que doação. Aí é seção com C e 2 S. É o ato de ceder, do verbo ceder, seção com C e 2 S, sinônimo de doação. Seção com S e 2 S é reunião com determinado fim. Por exemplo, uma sessão de cinema, sessão da Câmara dos Deputados, aí é sessão com S e 2 S. É reunião com determinado fim. Sessão de cinema, sessão de teatro, sessão da Câmara Legislativa. E sessão com S e C cedilha, que tem forma variante, secção, ou seja, tanto faz usar sessão ou secção, aí significa divisão, departamento, parte de um todo. Então, nesse caso, divisão, aí, seção com S e C cedilha, que tem forma variante, secção. Por exemplo, eu digo assim, ela fez a cessão do terreno para a construção da igreja. Fez a cessão do terreno, fez a doação do terreno para a construção da igreja. Cessão com C e 2 S. Eu fui a uma sessão de cinema, eu fui à sessão das 10, sessão das 10, S e 2 S. Fui a uma reunião, né? Fui a uma sessão na Câmara Legislativa, sessão com S e 2 S. E eu vou comprar o presente na seção de importados, S e C cedilha, ou secção de importados, formas variantes. Muitas palavras da língua portuguesa têm formas variantes, às vezes com a letra C, no caso aqui a letra C, secção ou seção, S e C cedilha. Aí significa divisão, departamento. Eu digo assim, ela trabalha na seção de cadastro com S e C cedilha, na divisão de cadastro. Né? Eu fiz a cessão de cestas básicas para a creche, eu fiz a doação, a cessão com C e 2 S. Né? E eu vou participar de uma sessão na Academia de Letras. Vou participar de uma reunião, de uma sessão solene da Academia de Letras, S e 2 S. Está clara essa diferença? Vamos agora falar de mais e mas.
O mais com i é advérbio, ou pode ser pronome também. E o mas, sem o i, é uma conjunção. Para não haver dúvida, o mais com i é sempre o contrário de menos. Mais com i, sempre o contrário de menos. E o mas, sem o i, é uma conjunção que significa porém, todavia, entretanto, uma conjunção adversativa. Aí, nesse caso, é mas, nem sem o i. Então, significando porém, todavia, no entanto, mas. Eu digo assim, você estuda muito, mas não aprende tudo. Você estuda muito, mas, porém, não aprende tudo. Então, mas, sem o i. Eu digo assim, você estudou mais do que devia. É com i. Você estudou menos do que devia. Ele tem mais recursos do que aparenta. Ele tem menos recursos, mais recursos do que aparenta. Mas é um homem simples. Porém, é um homem simples, nesse caso, mas, conjunção. Então, não esqueça, mas, conjunção, sinônima de porém, de todavia, no entanto, entretanto, e o mais com i sempre contrário de menos. E para nós fecharmos a nossa live, vamos fechar de uma maneira muito interessante, com a diferença entre a palavra porquê. Talvez seja uma das grandes dificuldades que nós temos na língua portuguesa, a palavra porquê. A palavra porquê pode ser grafada, deixa eu apagar aqui primeiramente, e voltar a nossa canetinha aqui. A palavra porquê pode ser grafada numa só palavra ou separadamente. Então, porquê, uma só palavra, e o porquê separado. E pode ser grafado com acento ou sem acento, dependendo do que se trate. O porquê junto, sem acento, é uma conjunção, sinônimo de pois. Quase sempre sinônimo de pois. Porquê junto, sem acento. O porquê junto, com acento, geralmente é o substantivo. Quase sempre é o substantivo, né? Nesse caso, se é substantivo, sempre precedido de um artigo ou de qualquer determinante. Por exemplo, pode ser um substantivo, deixa eu apagar aqui, esse aqui também parou, né? Agora também preciso usar a canetinha, vamos lá. É um substantivo, aí nesse caso, é porque junto com acento. O porquê, meu porquê, um porquê, este porquê é sempre junto. E o porquê junto, sem acento, é a conjunção sinônimo de pois. Eu digo assim, eu estudo porque preciso aprender. Eu estudo pois eu preciso aprender. Nesse caso, é junto, sem acento. Não entendo o porquê da dúvida. Não entendo o porquê da dúvida, porque junto com acento, substantivo. Sempre precedido de um artigo ou de qualquer determinante. O porquê, meu porquê, este porquê, aí é sempre junto com acento. E o porquê separado é sempre preposição por, mais pronome que. E vem com acento quando é grafado no fim de frase. Então, o porquê separado, sempre preposição por e pronome. Pronome interrogativo, o que? E quando vem grafado no fim de frase, é porque está, por isso vem grafado com acento circunflexo, por estar no fim da frase. Então, eu digo, por exemplo, neste caso aqui, é a preposição por mais pronome interrogativo que, usado em perguntas, né? A gente usa esse porquê aqui usado em perguntas. Agora, em perguntas, se estiver no início ou no meio da frase, porque se estiver no fim de frase, aí nós vamos grafar com acento. Ou seja, é usado também para perguntas, só que no fim de frase. A diferença, sem acento no início ou meio de frase, com acento no fim de frase. Por exemplo, por que você estuda? Veja, por que você estuda? Preposição por, mas pronome interrogativo que? No início de frase, separado, sem acento. Por que você estuda? Da mesma forma, você estuda por quê? Aí é separado com acento no fim da frase, grafado no fim da frase. Veja que a palavra que no fim da frase é um monossílabo tônico terminado em E, por isso se acentua graficamente, né? Você estuda por quê? Separado com acento. Os dois usados em perguntas. A diferença é que o sem acento no início e no meio, com acento no fim de frase. E o porquê junto com acento substantivo, sempre precedido de um artigo ou de qualquer determinante, ou porquê, um porquê, meu porquê, este porquê,
E o porquê junto sem acento é conjunção. Pode ser conjunção causal ou conjunção explicativa. Quase sempre sinônimo de pois, né? Eu digo assim, estude porque a prova é difícil. Estude, pois a prova é difícil. Junto, sem acento. Este porquê me dá dor de cabeça, né? Este porquê, junto com acento. Por que você não sai de casa? Porque separado, sem acento. Você não sai de casa por quê? Separado, com acento. Você usa a palavra por quê? Separado, sem acento início ou meio. Fim de frase com acento. Mas separado, quando se trata da preposição por, mais pronome interrogativo que, mais o pronome interrogativo que, ou preposição por, mais pronome relativo que. Certo? Então, por que separado é preposição por, mais pronome interrogativo, vou abreviar aqui PI, e por que separado, preposição por, mais pronome relativo que. Pronome interrogativo, pronome relativo. Quando é pronome interrogativo, sempre cabe a palavra motivo ou razão. Aí, nesse caso, é pergunta. Sempre que for pronome relativo, é substituível por pelo qual e suas flexões. Aí, nesse caso, é pronome relativo. Por exemplo, se eu disser assim, por que você estuda? Por que motivo você estuda? Veja que é preposição por, mas pronome interrogativo que? Separado, sem acento. Se estivesse no fim da frase, separado, com acento. Mas sempre cabe a palavra motivo. Por que motivo você estuda? Agora, no caso de porquê, preposição por, mas pronome relativo que, é substituível por pelo qual. Eu digo assim, não entendo, vamos supor uma outra frase, uma letra de uma canção de Djavan. Só eu sei as esquinas por que passei. Só eu sei as esquinas pelas quais eu passei. Eu conheci o rapaz porque você está apaixonada. Eu conheci o rapaz pelo qual você está apaixonado. Aí é preposição por, mais pronome interrogativo que. Por quê? Separado, sem acento. Preposição por, mais pronome interrogativo que. Sempre cabe a palavra motivo. Por quê? Preposição por, mas pronome relativo que, sempre substituído por pelo qual. Quando cabe a palavra motivo, é usada em perguntas, se estiver no início ou no meio da frase, sem acento, se estiver no fim da frase, com acento. Sempre que puder ser substituído por pelo qual, aí será a preposição por, mais pronome relativo que, e nesse caso não se grava com acento, porque não é possível vir no fim da frase. Pode repetir o porquê separado com acento? Separado com acento? Tá. Veja, nesse caso, é porque separado, mas como está no meio da frase, se escreve sem acento. Veja que cabe a palavra motivo. Não sei por que motivo você estuda. Agora, se eu disser assim, você estuda, aqui, você estuda e não diz por quê. Aí, nesse caso, veja que cabe também a palavra motivo. E não diz por quê. Então, você não diz por que motivo. É separado, mas como está no fim da frase, se escreve com acento. Veja a diferença? No meio da frase ou no início da frase, separado, sem acento. No fim da frase, separado com acento. A única diferença do acento no porquê separado é se estiver no fim de frase. Fim de frase ou seguido de pausa. É sempre com acento. Está certo? Muito obrigado a todos. Até a próxima.